como o Onés havia pedido, né? A minha esposa se chama Bárbara, que está aqui me acompanhando, a Suzana também, que está ali com as crianças no culto infantil. E a recíproca é a mesma sobre o Onés. Deus deu o privilégio também para mim de tê-lo perto e, consequentemente, vários amigos em comum a gente aí percebeu que a gente tem, e isso também fez com que a gente estreitasse mais a nossa amizade. Meus queridos, sem mais delongas, vamos investir o nosso tempo naquilo que eu fui chamado a fazer aqui nessa noite. Quando a gente pensa nessas áreas do aconselhamento bíblico, para falar a verdade, nessas situações que por muito tempo e agora mais especificamente o mundo moderno tem lidado, e homens e mulheres têm tentado responder, isso tem sido um dilema para nós, líderes espirituais, um dilema para a igreja também diante desse cenário. Mas uma coisa é certa, nós em Cristo Jesus temos o privilégio de ajudar pessoas e de cuidar de pessoas, assim como eu estava lendo aqui e como foi lido já. A questão da missão aqui dessa igreja é reconhecer isso e fazer isso para a glória de Deus. Quando eu me deparei com esse tema do TDAH, em 2014, enquanto eu ainda estava em Piracicaba, eu comecei a perceber um pouco ali no ambiente da igreja onde eu estava, lidando mais diretamente com crianças e com adolescentes, o quanto esse tema começou a borbulhar. TDAH, poxa, meu filho é muito hiperativo. E naquela época eu era meio louco, porque eu vivia nos acampamentos da vida, sabe, cuidando de criança, cuidando de adolescente. E eu percebi assim que essa molecada ali, naquele ambiente descontraído, eu falava, rapaz, o que essas pessoas estão pensando, né? Será que de fato isso está acontecendo? Será que de fato isso ocorre no físico, no corpo dessas crianças, desses adolescentes? E eu comecei a me perguntar sobre isso, a questionar sobre isso. E aí no ano de 2015, Deus deu o privilégio de eu pastorear a nova geração da primeira igreja batista ali em Jaguariúna. E novamente eu comecei a lidar de novo com essas realidades, como conta ali, desse perfil, desse cenário, desde crianças, adolescentes, jovens. E eu ouvia muito sobre isso. E agora, nesse exato ano, né, isso parece que mais e mais vem acentuando. Situações como essas, problemas como esses, nos quais nós lidamos então nesse mundo moderno. E em 2014, Deus deu o privilégio e me encorajou a ler e estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Para falar a verdade, em 2015 eu tentei escrever um artigo sobre isso, e quando eu li esse artigo novamente, falei, rapaz, esse artigo aqui é um tanto quanto simplista, né, daquilo que eu estava propondo. E eu estava pensando, poxa, quanta coisa já aconteceu, quanta coisa desde 2015, quando eu escrevi, até hoje, 7 anos depois, de realidades e coisas novas que aconteceram, e principalmente sobre esse tema. E por isso essa pergunta para a gente pensar um pouquinho: o que será de mim ou do meu filho, minha filha? Por que o que será de mim? Em primeiro lugar, duas frentes para a gente parar e pensar um pouquinho, porque muitas pessoas também estão sendo diagnosticadas com hiperatividade. Muitas pessoas também, homens e mulheres, estão sendo diagnosticados com TDAH. Então esse não é simplesmente um universo das crianças, dos adolescentes, pessoas adultas também têm lidado com isso. Mas não somente isso, o que será de mim diante da outra frente é que pais têm estado preocupados. O que eu faço? Será que isso é real? Será que não é? Será que eu encaro um tratamento com medicamentos com meu filho ou não? Será que eu estou conduzindo meu filho da forma certa? Será que muitas coisas
tem passado na mente dos pais, e muitas vezes esses pais começam a se sentir o quê? Diminuídos. Eles começam então a ouvir aquilo que a sociedade tem dito e muitas vezes acreditam, se envolvem com isso e muitas vezes se veem sem força para reagir. Mas ao mesmo tempo, o que será do meu filho? Será que meu filho tem conserto? Será que meu filho vai ficar assim para o resto da vida? Será que meu filho nunca vai melhorar? Será e será. Muitas perguntas, muitas incógnitas têm passado na mente das pessoas que têm lidado com isso. Inclusive nós então que estamos aqui hoje, podemos nos perguntar o que podemos fazer para ajudar. Talvez homens e mulheres que estão lidando com isso. Talvez um amigo do trabalho que esteja lidando com isso. Talvez uma criança que você saiba e ouviu sobre isso. Essa semana eu estava com a minha filha na aula de natação. Tem um monte de criançadinha da idade dela lá nadando, né? E os pais ficam tudo ali, né? Babando dos filhinhos. Ah, mergulha daqui, filhinho, olha só, mergulhou, que legal e tal. E faz pouco tempo que a Suzana começou a participar, mas de repente eu ouvi um jovem ali falando a respeito do seu filho. De repente ele levanta a conversa ali com uma senhora que estava ali perto, e do nada ele diz: não, meu filho, ele está indo ao médico, está indo ao psiquiatra, estamos tentando identificar se ele tem TDAH. Ele acho que ele deve ter 2 aninhos. E ali, no bate-papo de piscina, né, com os pais ali, a gente vê a necessidade surgindo. Então o Onéias já tem trabalhado aí outras áreas com vocês, e incluindo essa que nós vamos pensar, que elas estão diante de nós em todo o tempo. E nós como igreja precisamos pensar em como responder então a esses dilemas. E o que eu queria pensar um pouquinho nessa introdução aqui, eu propor um título aqui para nós: Graça aos Diferentes, e nós tentarmos fazer aí uma abordagem bíblica sobre essa questão acerca do TDAH. Eu queria lembrar todos nós essa noite, antes de mais nada, antes de continuarmos, que Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, veio até esse mundo, se encarnou como um homem, esteve entre nós e conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todos os diferentes. E é importante você ter isso na sua mente nesse exato momento, que Jesus acolheu os diferentes, cuidou deles, transformou eles para a sua glória, em todo o tempo. E quando então nós pensamos nesses temas, nesses assuntos, é importante nós considerarmos que Jesus conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas e conhece todos aqueles que têm passado talvez por áreas como essa, ou talvez que você conhece alguém que esteja passando por isso, que poderá ajudar. Jesus está pronto, e a sua igreja também precisa estar pronta para ser esse braço acolhedor do Cristo, para a honra e glória de Deus. Graça aos diferentes, o Jesus que acolhe com graça. Mas acolher com graça tem se tornado então algo onde nós pensamos: será que verdadeiramente é possível Jesus entender sobre isso, Jesus lidar com isso, a igreja considerar isso, nós pensarmos biblicamente sobre isso? Porque o que tem acontecido nessa sociedade moderna é que nós temos sido rotulados em todo o tempo. Você é rotulado,
os nossos filhos são rotulados, e nós estamos lidando com isso, como eu disse, em todo momento. Então qualquer coisa de diferente que às vezes aparenta aí em você, em alguma reação, você fala, poxa, acho que você precisa ir no médico, isso não está muito bem não, diante disso que você está fazendo. E de repente, parece que tudo culmina nessa ambição de rotular pessoas e de envolvê-las de tal forma, a fim de que, infelizmente, longe da cruz, ela possa encontrar respostas, e não diante da palavra do nosso Deus. E o que nós temos percebido é que os rótulos têm nos perseguido. Não só nos têm perseguido, como os rótulos têm tentado propor a nós e definir a nossa identidade. A nossa identidade. E tendo então considerado essa questão dos rótulos que tem tentado propor a nossa identidade, isso também chega no ambiente do quê? Chega no ambiente do TDAH. Crianças estão sendo rotuladas como hiperativas, com esse déficit de atenção, como eu já disse, não somente crianças, mas homens e mulheres também. Olha, tu é muito hiperativo. Será que você não tem aquele negócio lá chamado TDAH? Olha, teu filho, tu já levou ele no psicólogo, no psiquiatra, porque ele é muito hiperativo, né? Parece que não tem nada que o pare, né? E isso está o quê? Isso está na boca das pessoas. Infelizmente nós ouvimos isso, nos relacionamos com isso, e as pessoas tentam então nos enquadrar dessa forma, e inclusive elas nos rotulam em todo o tempo, e é algo então que nós precisamos estar atentos. Mas pensando então nessa expressão, o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, quando nós olhamos então para essas doenças, e aqui eu coloco doença, o TDAH entre aspas, hoje então, como eu disse, é algo na nossa sociedade que é identificado como uma doença. É algo então que aparentemente, se você identifica isso, seja numa criança, seja num adulto, você leva ele então ao médico, especificamente a princípio num psiquiatra, ou talvez você vai primeiro a um psicólogo e de repente ele te encaminha a um psiquiatra para você então dar a continuidade nesse tratamento que hoje por muitos é reconhecido então como uma doença. Diante desse cenário, identificando então isso como uma doença, tem um camarada no ano de 70 que fez então a proposta dessa identificação, ou de dar esse título a essas pessoas que lidavam com isso. Esse camarada se chamava Leon, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no final da nossa mensagem, mas ele então propôs de uma forma pontual, diante dos estudos ali que ele vinha fazendo, que essa era uma questão que a princípio de uma forma mais direta e pontual envolvia a grande maioria das crianças, e depois gradativamente foi se estendendo então aos adultos, e ele então deu esse título, esse déficit de atenção e hiperatividade, que logo então foi parar no manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é conhecido como DSM, ok? Esse é o dispositivo DSM, um dispositivo oficial dos psiquiatras americanos, onde há ali então os estudos, eles documentam isso, expõem isso a psicólogos e psiquiatras, e eles então usam esse manual como uma ferramenta especificamente para ferir ali
as reais necessidades que supostamente as pessoas estão precisando, inclusive crianças, que, como estamos pensando, são portadoras aí do TDAH, que é chamado e considerado então como uma doença e, por que não dizermos que é um transtorno mental no qual as pessoas então estão lidando, passando e enfrentando. O que eu queria que nós olhássemos um pouquinho nesse exato momento? Eu queria que nós pensássemos o que esse manual diz sobre o que é o TDAH. E eu gostaria de dar ênfase naquilo que está escrito em negrito e que vocês olhassem de uma forma mais apurada nesse sentido. Vamos lá. A característica essencial do TDAH é um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade mais frequente e severa do que tipicamente observado em indivíduos em nível de equivalente de desenvolvimento. Os indivíduos com esse transtorno podem não prestar muita atenção a detalhes, ou podem cometer erros por falta de cuidados nos trabalhos escolares ou tarefas. O trabalho frequentemente é confuso e realizado sem meticulosidade, nem consideração adequada. Os indivíduos com frequência têm dificuldade para manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas e consideram difícil persistir em tarefas até o seu término. Eles frequentemente dão a impressão de estarem com a mente em outro local ou de não escutarem o que recém foi dito. Essa é a primeira parte, a gente vai ler outras partes. Mas prestem atenção, então aqui nos negritos, não prestam atenção, cometem erro por falta de cuidados, frequentemente é confuso ou realiza coisas sem meticulosidade, não tem atenção nas tarefas ou nas atividades lúdicas, tem dificuldade de terminar as tarefas e não escutam o que foi recém-dito. Eu queria fazer uma pergunta só para a gente parar e pensar um pouquinho. Quantos de nós nessa noite aqui não lidamos com alguma dessas áreas aqui? Pensem um pouquinho. Vamos continuar. Esses indivíduos com frequência têm dificuldades em organizar tarefas e atividades. As tarefas que exigem um esforço mental constante são vivenciadas como desagradáveis e acentuadamente aversivas. Os indivíduos com esse transtorno são facilmente distraídos por estímulos irrelevantes e habitualmente interrompem tarefas em andamento para dar atenção a ruídos ou eventos triviais. Dificuldades para organizar tarefas e atividades desagradáveis e acentuadamente aversivas, na questão ali de vivenciar as tarefas, facilmente distraídos por estímulos irrelevantes e habitualmente interrompem tarefas. Eu pergunto de novo, alguém de vocês lida com isso aqui? Pensem um pouquinho sobre isso. Continuando. A hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer-se na cadeira, por não permanecer sentado quando deveria, por correr ou subir excessivamente em coisas quando isto é inapropriado, por dificuldade em brincar ou ficar em silêncio em atividades de lazer, por frequentemente estar a todo vapor ou cheio de gás ou por falar em excesso. Notem novamente aquilo que está em negrito. Manifestar-se por inquietação ou remexer-se na cadeira. Já vi alguns remexendo aí, hein? Olha lá, hein? Olha o Néas ali, batendo a perna. Correr ou subir excessivamente quando inapropriado. Brincar ou ficar em silêncio em atividades de lazer, tem dificuldade. Frequentemente estão a todo vapor, cheio de gás, ou por falar o que? Em excesso. E agora então, a parte final. Os indivíduos com esse transtorno tipicamente fazem comentários inoportunos, interrompem demais os outros, metem-se em assuntos alheios, agarram objetos de outros, pegam coisas que não deveriam tocar e fazem palhaçadas. A impulsividade pode levar a acidentes e ao envolvimento em atividades potencialmente perigosas, sem consideração quanto às possíveis consequências. Olhem novamente para aquilo que está escrito em negrito. Metem-se em assuntos alheios, agarram objetos de outros, pegam coisas que não deveriam tocar
e fazem palhaçadas com alguém então inoportuno. Aí eu pergunto de novo: será que diante disso que estamos lendo, você apresenta talvez algum sintoma desse proposto pelo DSM, que é esse livro, então esse manual que identifica pessoas, crianças com TDAH? E diante desse cenário eu volto a fazer a pergunta de novo: tu já teve ou tem algum sintoma desse que a gente acabou de ler aqui no manual? O que a gente precisa estar atento nesse exato momento, diante disso que nós acabamos de ler? É importante a gente salientar que essa proposta desse transtorno mental descrito aí no DSM, eles não são objetivos e eles não são precisos, e eles não propõem em nenhum momento uma ciência médica. Ele não propõe nenhum diagnóstico, ele não propõe nada que você possa aferir, nada que seja sólido, que envolva veracidade, que envolva comprovação, algo que seja codificado. Não tem base nenhuma nesse sentido. O que está escrito aqui é simplesmente uma descrição comportamental de uma, supostamente, entre aspas, criança ou adulto que está lidando com TDAH. E seguindo as instruções, então, aí do DSM, os psicólogos, psiquiatras e pessoas envolvidas e que acreditam nisso, fazem uso desse material para aferir, tentar aferir e verificar se aquela pessoa, se aquele adulto ou aquela criança tem o quê? Tem esse problema. Tem esse problema. E aí, como eu disse, essa pergunta é importante refazê-la de novo. Tu já teve ou tem algum sintoma desse? Porque se tu tem alguma dessas características, nós podemos dizer que somos doentes, estamos aqui. Hipoteticamente falando, todos nós estamos, porque aquela listinha, em algum momento você se identificou em alguma área daquela, certo? E agora, o que faremos? Como lidaremos então com tudo isso? Como responderemos a tudo isso? Está vendo como não é algo que a gente consegue então de uma forma objetiva? Por isso que, com o passar dos anos e com o passar do tempo, a cada ano que se passa, mais e mais crianças são rotuladas com TDAH. Mais e mais crianças são rotuladas como hiperativas. E diante dessa proposta, então, que é aplicado aí nos consultórios, é que então há essa verificação. O doutor Daniel Berger, que escreveu 2 livros sobre o TDAH, que depois você pode pedir para o Onéas, se você quiser se aprofundar mais, eu tenho certeza que ele pode lhe ajudar a adquirir, ou até mesmo tenha ali na livraria dele. Ele afirmou o seguinte no seu livro Como Ensinar uma Criança a Prestar Atenção segundo a Bíblia: o que existe naturalmente em todas as crianças é o problema da atenção mal colocada. A realidade de que todas as crianças nascem com a atenção voltada tanto para a sua própria opinião quanto para a vaidade é evidente mesmo em crianças rotuladas com o TDAH. E ele continua dizendo o seguinte: na realidade, todas as crianças nascem com atenção deslocada e sistemas de baixo valor. Portanto, os comportamentos que descrevem a constrição secular do TDAH, essa questão de uma constrição reducionista, são comuns entre todas as crianças e até entre adultos. E até entre os adultos. E quando nós olhamos para isso que o Berger está dizendo, eu esqueci de passar aqui, é importante a gente destacar, pensar e considerar novamente
que nós então estamos diante de um doutor, de um médico, de alguém que tem propriedade para falar sobre o assunto, e que se você ler os seus livros, você vai encontrar de ponta a ponta fundamentos diante daquilo que ele está propondo e dizendo aqui. Olha só, elas, as crianças, têm a capacidade de direcionar sua atenção às coisas que lhes agradam e interessam. Agradam e interessam. Meus queridos, quando a gente vai olhando então isso que o Berger está dizendo, quando a gente olha então para aquela proposta do DSM, o que nós conseguimos identificar? Nós conseguimos identificar rapidamente aquilo que Efésios 2 nos fala. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos realidades que dizem respeito a um coração pecaminoso. Nós vivemos as realidades de um coração que quer fazer as coisas que agradam e interessam quem? A nós mesmos, as nossas vontades, para nos agradar. E quando nós olhamos então aquela proposta do DSM, nós conseguimos observar isso nitidamente. O que tem acontecido é o seguinte: o que tem acontecido é que homens e mulheres têm tentado tratar os problemas do coração, para falar a verdade, têm tentado teorizar aquilo que a Bíblia chama do quê? De pecado. De pecado. Porque quando nós olhamos para cada coisa ali em negrito, de alguma forma aquilo é desdobramento de causas talvez mal resolvidas dentro do nosso coração, ou até mesmo por questões que às vezes a gente não consegue identificar e não sabe como tratar, que tem aquilo como desdobramento, e que a princípio então a medicina, entre aspas aqui, tem tentado propor, e aqui pensando não na medicina como um todo, mas tem tentado então tratar isso. De que forma? De uma forma, através de uma medicação, um comprimidinho, para tentar resolver alguns problemas da alma e do comportamento. Eu queria pensar mais um pouquinho aqui nessa questão da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Você pesquisar lá no Google, tu vai ver que existe uma associação brasileira, e dentro dessa associação brasileira, eles ajudam, auxiliam psiquiatras e médicos, e também ali eles propõem várias argumentos e teorias pautados no DSM, a fim de tentar ajudar as pessoas aí no nosso cenário brasileiro. Eles têm um questionário lá chamado questionário SNAP 4, que é um diagnóstico aí para crianças. Basicamente, são perguntas que tem ali naquele manual, e essas perguntas elas são rotineiramente também usadas por quem? Por psicólogos e psiquiatras. Então é um questionário que você entra lá no site, você pode ver as perguntas, e quando você começa, assim como fizemos aqui naquela proposta de ler o DSM, rapidamente você vai chegar à conclusão que em algum momento tu lida com alguma dessas questões, daquelas perguntas que estão sendo feitas ali. Rapidamente, se tem um filho, uma criança que vai olhar e falar: rapaz, o negócio está complexo, hein? Parece que é tudo autoticano aqui que o meu filho tem. O que é isso? Né? Isso faz a gente pensar e considerar novamente que é uma avaliação que rasa. É uma avaliação rasa. E infelizmente, quando você vai olhar toda a proposta então de tratamento como protocolo aí da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, em primeiro lugar está escrito lá: tratamento medicamentoso. O primeiro pontapé inicial é o tratamento medicamentoso. E a pergunta é a seguinte, meus queridos: diante desse cenário, então, e pensando um pouquinho mais nessa questão desses dilemas,
Será que esses julgamentos estão certos, a fim de que eu consiga então com propriedade sugerir que uma criança tome um remédio para tentar resolver esses problemas, para tentar resolver esse diagnóstico traçado aí diante desse comportamento? Uma coisa importante para a gente fazer nesse exato momento é a seguinte: pensem comigo, nós precisamos ter na nossa mente, nesse exato momento, uma distinção, para que a gente continue avançando. A primeira, existe uma luta universal pelo foco. Existe uma luta universal para você ser uma pessoa que é focada naquilo que você está fazendo. Ok? Vou dar um exemplo. Quantos aqui essa semana estavam fazendo alguma coisa, talvez era uma coisa importante, e rapidamente, tu nem ouviu o celular tocar em nada, tu deu uma paradinha e foi lá o quê? Vamos ver o que tem aqui. Deu aquela olhadinha, colocou de lado e voltou de novo a fazer sua correria. Passou 10 minutos, tudo, fez o quê? Poxa, vamos ver o que tem aqui, mas nem piscou, não fez nada, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Todo mundo, de alguma forma, estou dando um exemplo aqui bem, como posso dizer, talvez não tão profundo, né, mas ao mesmo tempo rotineiro para todo mundo, que demonstra o quê? Todos nós temos uma luta universal para mantermos o foco naquilo que estamos fazendo, seja no trabalho, seja nos deveres de casa, seja onde for. Mas nós precisamos também entender que existem sim deficiências físicas válidas que são possíveis identificar com marcadores, com exames, com avaliações certeiras e direcionadas por médicos preparados a fim de avaliar se aquela pessoa ou se aquela criança verdadeiramente é doente. Então nós temos uma distinção. Existe um problema universal de foco, ok? Mas existem sim também pessoas que têm problemas, deficiências físicas que são válidas. No entanto, isso é avaliado através de marcadores biológicos, de exames que possam verdadeiramente constatar aquilo que aquela pessoa tem, e isso se faz então através de bons médicos. E voltando então a usar uma frase aqui do Berger, ele diz o seguinte, então, para a gente pensar um pouquinho: não existe um sistema objetivo padronizado de medição para avaliar o grau de atenção indevida de uma criança, inclusive de um adulto. Não existe nada padronizado. Não existe. Quando nós pensamos em TDAH, o que rapidamente nós olhamos como as pessoas estão propondo diante dos manuais que eu acabei de ler parte deles e diante daquela associação que eu acabei de dizer sobre o déficit de atenção, na qual propõe um questionário baseado no DSM para ajudar a diagnosticar aquilo que supostamente essas pessoas estão lidando. Meus queridos, todos lutam em graus variados com autocontrole mental, atenção, comportamentos e assim por diante. Não existe nada preciso e científico então que prove a existência do TDAH como doença. Não existe nada científico que possa comprovar o TDAH como uma doença. E diante desse cenário, então, tem esse texto bíblico para a gente parar e pensar um pouquinho nesse exato momento, que diz o seguinte: até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto.
Provérbios capítulo 20 e versículo 11. Novamente eu gostaria de trazer à tona a nossa mente. E nós nos esquecemos quando estamos lidando com esses rótulos, com esses temas que vocês vêm estudando, para a gente parar e pensar um pouquinho. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em situações e realidades que há muito tempo pessoas tentam lidar e resolver através de ideias humanas. E aquilo que a Bíblia se propõe a fazer, que é tratar o coração e tratar a alma, ela é especialista e ela sabe fazer muito bem. E é isso que nós precisamos pensar um pouquinho, é isso que nós precisamos considerar nesse momento, porque muitas dessas ações, elas estão conectadas então com essa realidade, esse mundo, de quem somos. Como o próprio Davi disse no Salmo 51, que em pecado a sua mãe o concebeu. Dentro disso também, nós precisamos também fazer uma outra distinção. Porque diante desse texto, até mesmo, e diante daquilo que nós temos pensado aqui de uma forma bem rápida, o que nós temos percebido também é que pais, que as pessoas que têm convivido aí mais diretamente com as crianças, me parece que muitos querem formatar os seus filhos de uma forma robotizada. Muitos tentam formatar os seus filhos com as suas ideias. Parece que eles querem tornar o filho aquilo talvez que ele nunca foi. Olha, eu vou fazer isso pelo meu filho, eu vou propor isso pelo meu filho. N coisas nesse sentido. E o que a gente percebe é que também, diante desse cenário, o que tem acontecido é que nós temos nos esquecido que diante então de pessoas diferentes, crianças e adultos também são o quê? Diferentes na forma de agir, pensar, de se comportar, e que muitas vezes não são o quê? Ações o quê? Pecaminosas. Vou dar um exemplo. A nossa filhinha, faz um ano atrás, pensa numa menina elétrica. A gente fala, ligada no 320 volts. Não parava em nenhum momento. A gente lidava ali com um dia, rapaz, será que tem? Às vezes a gente olhava uma criança, pô, é tão calminho, o teu não, o meu parece que tão elétrico aqui, né? A gente usa essa expressão, calminho e elétrico, né? E o que a gente tem que relembrar, considerar e pensar um pouquinho? Que crianças, que gente, é diferente um do outro também. Se você conversar com meu pai, eu deixar ele falar que 5 minutos, não vai entender nada do que ele vai falar. Meu pai é elétrico e ele fala rápido também. É o jeito dele. Todo mundo que conhece ele é desse jeitão. O pessoal olha para mim e fala, poxa, tu não puxou nada do seu pai. É verdade, não sou elétrico igual a ele. Para vocês terem uma ideia, o apelido dele é Trovão. Poderia dar todos os sintomas lá em algumas áreas aí, dessa questão elétrica de não parar. Poxa, imperativo. Não, mas é a questão do quê? É o jeitão dele, ele é assim. E a gente tem que parar e pensar um pouquinho que às vezes é o jeito daquela criança ser e a fase que ela está vivendo. E que muitas vezes isso não está conectado com uma questão de deficiência, com uma questão de um problema, mas que é o jeito dela. É o jeito dela. Passou-se aí um ano, hoje a Suzana, eu olho e falo, poxa, ela calmou, graças a Deus. Era uma fase, passou, foi embora, né? Mas em muitos momentos, às vezes as pessoas olham e falam, poxa, ela é elétrica, né? Hiperativa, né? E a gente já começa até a considerar, olha aí, os rótulos vindo de novo, mas isso não pode também tentar o quê? Com propriedade ele dizer o que é e o que não é.
Então a gente também precisa fazer essa distinção daquilo que é pecaminoso, mas daquilo que é o jeito de ser. Ah, ela é mais calminha, mas não tem problema, amém, ela é mais calminha. Ah, mas ela é um pouco mais elétrica, amém também, não tem problema, né? A gente passa o dia brincando um pouco mais, leva no parquinho para dar um monte de cambalhote, escorregar várias vezes para chegar à noite e dormir mais cedo. A gente usa de estratégias, mas é um jeitão de ser e de viver. Então essa é uma outra questão também que precisamos fazer uma distinção nesse exato momento. Diante de todo esse aparato, eu gostaria aqui de rapidamente, Onésio, acho que vai até 2 horas aí a mais o negócio aqui, brincadeira. Vamos avançar aqui. O tratamento proposto, então, pelos médicos, que vem sendo considerado a salvação para as crianças que sofrem de TDAH, e como eu disse também, até mesmo dos adultos, é a ingestão de Ritalina, aquilo que é chamado da família das anfetaminas. Essa prescrição é a mais normativa para crianças e adultos. O uso dessa droga é com finalidade, então, de melhorar o que? A concentração, de fazer a criança ficar mais calminha, de diminuir o cansaço, e dentre outras coisas. Então, de uma forma bem rotineira, se existe um padrão de um medicamento esse que tem sido usado diante desse cenário. Mas eu gostaria de rapidamente trazer um perfil do uso desse medicamento, especificamente em adultos e crianças, e que então vem sido falado pouco. E é importante a gente relembrar que o Brasil é o segundo maior país consumidor dessas drogas aqui, nas quais eu estou falando agora. A gente só perde para os americanos, né? Bebemos, entre aspas, que nem água Ritalina. Infelizmente, isso é triste. Triste. Olha só, vocês já ouviram falar da DEA? O Departamento de Drogas americano? Olha só que eles propuseram um estudo que eles fizeram. O metilfenidato, uma substância da tabela 2, tem um elevado potencial para o abuso e produz muitos dos mesmos efeitos como a cocaína ou anfetaminas. O abuso desta substância tem sido documentado entre os dependentes de narcóticos, que dissolvem os comprimidos em água e injetam a mistura. O que tem acontecido, que eles compartilham aqui nesse documento, é que existe muita gente que tem feito desse uso desse medicamento, tornado ele como uma droga regular no seu uso para manter o quê? Um vício. E até mesmo injetando isso em seus próprios corpos, né? As complicações decorrentes dessa prática são comuns, devido às cargas insolúveis usadas nos comprimidos. Quando injetados, esses materiais bloqueiam em pequenos vasos sanguíneos, causando sérios danos aos pulmões e à retina dos olhos. Dentro desse cenário também, o uso exorbitante, episódios psicóticos, complicações cardiovasculares e dependência psicológica grave têm sido associados com o abuso desse medicamento. Só que, se você der uma lidinha na bula desse medicamento, tu vai ver que isso lá já está escrito. Alguns desdobramentos do quê? Do uso desse medicamento, como esses que vocês estão vendo aí na tela. Episódios psicóticos, complicações cardiovasculares e principalmente a dependência disso. Isso é importante a gente pensar um pouquinho. Nós estamos falando de uma organização, mas eu queria falar então de alguém um pouquinho mais perto de nós. Tem uma doutora da Unicamp chamada Moisés, o seu sobrenome. Depois eu vou deixar esses slides com o Onéas, quem quiser pegar pode usá-los depois para olhar aí os dados. A doutora ela concorda com a DEA e ela afirma que a Ritalina e o metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso central e ela age, tem o mesmo funcionamento no cérebro como a cocaína.
Porém, essa medicação aumenta as dopaminas e provoca uma sensação de prazer muito maior do que os prazeres normais da vida. Consequentemente, o prazer resultante faz com que o usuário se torne um dependente químico semelhante a um usuário de cocaína. Então, quando a gente está pensando nesses medicamentos, meus queridos, não é brincadeira. Os efeitos colaterais e os desdobramentos da vida das pessoas é algo bem sério, bem profundo. Isso pode custar até mesmo a vida e o funcionamento da vida dessas pessoas. Um outro camarada, o Morton, ele diz o seguinte: todos os estimulantes do sistema nervoso irão produzir algo semelhante aos efeitos colaterais psiquiátricos, tal como nervosismo, inquietação, agitação, desconfiança, paranoia, alucinações, delírios, funções cognitivas prejudicadas, violência, suicídio e até mesmo homicídio. Desdobramentos do uso dessa medicação. Recentemente estava acompanhando uma menina e ela está fazendo uso desse medicamento, e enquanto a gente conversava, uma das perguntas que fizemos à mãe dela é: quais têm sido os desdobramentos do uso do medicamento na vida dela? E ela disse o seguinte: olha, depois que ela começou a tomar, ela se tornou uma das piores alunas da escola. Funções cognitivas prejudicadas. Ela não consegue mais lidar bem com o estudo. Estamos tentando resolver um problema, mas estamos estragando N coisas da vida e da jornada, especificamente dessa criança. E aí é importante a gente parar e pensar um pouquinho o quanto então do uso desses medicamentos tem tido de fato efeito, tem tratado e cuidado verdadeiramente do coração dessas pessoas e tem ajudado nos seus comportamentos, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Diante de um tratamento como a gente tem dito, que é proposto, mas que é proposto diante de um aparato de coisas que não é o quê? Que não é fidedigno, que é uma questão conclusiva. Será que vale a pena nós cairmos de cabeça diante de tal cenário? Será que vale a pena nós nos debruçarmos e aprofundarmos, sem considerar, sem fazer uma reflexão séria sobre tal tema e tal assunto? Diante disso, uma outra questão importante a gente pensar um pouquinho. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, agora no mês de julho, eles fizeram uma nota de repúdio contra o governo, contra um órgão especificamente do governo que chama Conitec. Por quê? Porque o governo, diante da sua junta médica, considerou que iria interromper, através do Sistema Único de Saúde, a liberação de Ritalina para tratamento de TDAH, em julho desse ano. E então, o que eles disseram foi o seguinte: a comissão considerou que as evidências que sustentam a eficácia e a segurança desses tratamentos para TDAH são frágeis, dada a sua baixa, muito baixa, olha a ênfase, qualidade, bem como o elevado aporte de recursos financeiros apontados na análise do impacto orçamentário. O governo cortou o uso desses medicamentos a priori, e eles então fizeram essa nota de repúdio para tentar reverter o quadro e dizendo que o tratamento medicamentoso é importante no processo de cuidado com crianças que estão, entre aspas, com essa doença
o TDAH. Então, veja como é algo rotineiro. Se a gente parar para olhar e pesquisar um pouquinho mais, a gente está falando aí do governo lidando com isso, Sistema Único de Saúde. Então não é uma brincadeira. E olha só o que essa equipe então entendeu sobre o dado tema, e então por isso interromperam aí o investimento de medicação nesse cenário. Meus irmãos, tendo dado todo esse panorama, é preciso então a gente pensar em algumas coisas importantes nesse sentido, que é o seguinte. Meus queridos, o que nós temos percebido diante da nossa sociedade hoje, na criação de filhos principalmente, nós temos visto a terceirização da educação dos filhos. E por isso nós precisamos nos perguntar: quais são as causas que levam as nossas crianças, ou que levam crianças que nós conhecemos, que têm esse tipo de comportamento? Quais são as causas que têm levado homens e mulheres a ter o quê? Esse tipo de comportamento. Esse âmbito então do TDAH, o que os estudiosos têm dito na questão das suas análises aí, é que, por exemplo, essas crianças que lidam com isso, elas não conseguem focar na escola, mas elas conseguem passar horas vendo TV. Elas não conseguem fazer a lição de casa, mas elas jogam videogame 5 horas, sem parar. Elas não conseguem ajudar a mãe a lavar a louça, mas passam a madrugada toda assistindo Netflix. Não somente isso, comem um monte de coisa ruim. Comem um monte de coisa que não faz bem para a saúde, e que isso tem desdobramentos na sua vida. Mas não somente essa conexão, uma outra coisa também que acontece nesse ambiente da terceirização. Lembra que eu estava dizendo que existem famílias e pais que tentam levar os filhos ou conduzir os filhos a serem aquilo que eles acham que é importante, e aquela proposta da robotização, olha, é isso que eu quero que eles sejam, e insistem para que sejam. Por exemplo, hoje os pais não escolhem uma escola para formar os seus filhos para que eles sejam bons cidadãos. Os outdoors estão aí, eu não sei se aqui em Iracemápolis, mas lá na cidade, você entrando na cidade de Piracicaba, você vai ver. Colégio X, 20 alunos passam no vestibular. Colégio Y, 30 alunos entraram em X faculdade. O que as crianças e nossos adolescentes têm vivido? Eles têm vivido em alta pressão. Cedo e de forma precoce precisam decidir sobre o futuro das suas vidas. E os pais pressionando: está vendo, eu estou pagando escola, estuda. Estou pagando a escola, está no melhor colégio, vai. E essa pressão que a escola coloca nos filhos e que os pais colocam nos filhos. Meus queridos, isso tem fatores. Os fatores de ambiente podem gerar alterações no quê? No cérebro de uma pessoa ou de uma criança, no seu funcionamento, na sua atividade neurológica. Podemos também não só considerar isso, podemos considerar também o abuso, a negligência dos pais, o abandono dos pais. E aqui, quando eu penso em abandono, eu não estou só pensando especificamente em uma criança que foi dada para uma outra família cuidar. Gente, tem muitas famílias onde os pais são ausentes dentro de casa. Não muito tempo atrás foi feita uma entrevista nos Estados Unidos com algumas famílias que os pais gastavam em média com seus filhos, homem, 30 segundos por dia de uma conversa inteira. 30 segundos. Bastante, né? Vocês acham que isso não tem desdobramento na vida de uma criança, na vida de um adolescente?
Você acha que isso não mexe com a rotina? Sem falar das crianças que não têm, então, ali uma rotina para dormir. E nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Diante dessa questão, dessa proposta de propor o TDAH como uma doença, nós precisamos olhar algumas coisas que estão vindo por detrás. E será que a gente tem parado e pensado um pouquinho nisso? Uma outra estatística, eu vou pular um slide aqui, depois vocês podem pegar, diz que isso é uma entrevista americana com aproximadamente 5 mil crianças nos Estados Unidos no ano de 2018. 63% dessas 5 mil crianças entrevistadas passam mais de 2 horas diárias na frente da tela. E aqui você pode considerar aí N coisas desse cenário das telas. Alguns relatos de mãe, isso deixava o agitado e desconcentrado. Segundo, ele ficava agitado quando assistia vídeos. Isso refletia no comportamento e diminuía o quê? A sua criatividade. Essa é uma área, televisão. Lembra que eu já citei tantas outras. A gente poderia até falar do quê? Do sedentarismo, da alimentação. O negócio é muito mais embaixo daquilo que a gente tem considerado e imaginado aqui nesses poucos minutos que estamos conversando. Por isso nós precisamos repensar um pouquinho em algumas questões prévias, algumas coisas que são a causa das crianças estarem tendo esse tipo de comportamento, dos adultos estarem tendo esse tipo de comportamento. E meus queridos, nesse mundo moderno, cheio de agitação, nós, como filhos de Deus, precisamos colocar a mão na consciência, pararmos um pouco e refletirmos nisso tudo, porque sabemos que isso tem desdobramento profundo na nossa espiritualidade, na nossa jornada, na nossa vida. Tendo dito isso, uma outra questão que é importante a gente pensar um pouquinho, e como eu havia dito lá no início, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que a criança deve ser tratada como criança. Lembre-se, existem muitas realidades, existem muitos desejos que temos para os nossos filhos. Mas nós precisamos nos lembrar que criança é criança, criança tem fase, criança corre, criança cai, bate a cabeça, criança se diverte, criança ela interage, criança vive no mundo da lua. Minha filha fala, olha, eu vivo no mundo da maionese, falando para minha esposa esses dias, né? Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade. Uma vez eu cheguei no hospital e a enfermeira sabia meu nome. Eu comecei a pensar, poxa, por que ela sabe tanto? Ela sabe meu nome? Porque cada 15 dias eu estava lá no hospital com o dedo quebrado, perna quebrada. Criança hiperativa, fazendo coisas, lidando coisas, né? Desejando copiosamente conversar com amigos, com seus amiguinhos, entendendo as suas realidades, correndo, pulando, brincando, mergulhando, virando cambalhota. E às vezes algumas crianças são mais, outras menos, porque na multiforme sabedoria de Deus, Ele criou elas diferentes e para a sua glória, e criou cada um de nós aqui diferentes para a sua glória. E nós precisamos ter em mente que será que algumas daquelas coisas que estamos falando também, porque tem algumas áreas especificamente que a gente sabe que são demandas do coração, mas também existem realidades que são o quê? Que é um jeito de ser criança, de viver, de fazer, que é fase, e fases que são boas e que não voltam mais, e que às vezes a gente tenta impor limites, pensando nos pais aqui,
e uns limites que às vezes são pecaminosos da nossa parte, tentando proporcionar um controle ali que a gente fala, poxa, mas é criança. Recentemente a minha esposa me chamou a atenção algo sobre isso, que a Suzana estava hiperativa fazendo uma coisa lá, faz alguns meses atrás, e ela falou, Azaf, não se esqueça, a Suzana é uma criança. E eu pus a mão na consciência e falei, ela é uma criança. Por que eu estou impondo esse limite nesse cenário aqui? É um limite, é uma ideia minha, uma opinião minha, não é algo pecaminoso que ela está fazendo, deixa que ela faça. E que continue a glorificar a Deus através disso. Mas nós então, meus queridos, diante desse cenário, precisamos então propor uma resposta bíblica para o TDAH diante desse cenário. Diante disso tudo que nós temos pensado, nós precisamos então, meus queridos, relembrar da importância daquilo que antecede, como eu estava dizendo, quais são as realidades, as demandas, as causas que estão culminando nesse cenário. Pode ser da minha vida, pode ser da sua vida, pode ser de uma criança próxima a você, pode ser o seu filho, a sua filha. E o que eu queria que nós pensássemos um pouquinho, e agora pensando um pouquinho mais diretamente aos pais, e diante de todo esse cenário também, isso vai propor a nós também reflexões, mesmo você não sendo pai, mas também você considerando algumas ações que podemos ter para que a nossa vida seja um pouquinho mais descomplexa. Talvez, não sei se existe essa palavra, né? Menos aí complexa, diante de tantas coisas que temos vivido. Meus queridos, o livro de Provérbios tem como um dos seus propósitos ensinar uma vida disciplinada e bem-sucedida. Se você ler os 6 primeiros versículos do primeiro capítulo de Provérbios, você vai ver que a proposta de Salomão era ajudar pessoas, era instruir o filho no temor do Senhor, de uma vida justa, uma vida com conhecimento. E é interessante que ele diz, uma vida com discernimento para jovens, orientação, sabedoria. E um primeiro princípio importante para a gente pensar um pouquinho, antes de olharmos para a questão diretamente do TDAH, meus irmãos, pararmos e pensarmos um pouquinho o quanto temos desenvolvido a disciplina na nossa vida e na rotina da nossa vida. A disciplina que significa correção, reprovação, instrução corretiva, e também, por que não, a vara também da disciplina. A disciplina, ela é um ponto de partida quando nós pensamos um pouco nessa questão do TDAH. Ela é importante para o exercício dos pais junto aos seus filhos, mas ela é necessária também para quem? Para nós, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa jornada, para aquilo que fazemos. E a pergunta a se fazer nesse exato momento é duas: nós temos vivido uma vida com disciplina, de uma forma pessoal? A segunda pergunta é: eu tenho proposto no ambiente da minha família, e pensando nos filhos, eu tenho proposto uma vida de disciplina para os meus filhos? Provérbios 5:23
afirma o seguinte: ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Provérbios 15 e 21 diz o seguinte: a insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Meus queridos, a disciplina ela é essencial no pastoreio de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes são imaturos. Crianças e adolescentes precisam de limites. Crianças e adolescentes precisam desenvolver habilidades. E, inevitavelmente, nesse processo, elas vão fazer o quê? Errar, cair e, inclusive, o quê? Pecar. Mas elas estão o quê? Aprendendo. E a disciplina faz parte do processo para que as crianças recebam o quê? Sabedoria divina. E os pais precisam reconhecer e assumir que a disciplina é o ponto de partida e é o elemento essencial para ensinar as crianças a viver de uma forma, em primeiro lugar, não para agradar a si mesmo, mas para agradar ao nosso Deus, ao Senhor, ao Deus vivo, Todo-Poderoso. E infelizmente, quando nós olhamos para casos entre aspas, proposta de doenças com TDAH, rapidamente, sabe o que nós identificamos? Existe um problema sim com aquela criança, ela precisa de ajuda. Mas o problema principal é o pai e a mãe, muitas vezes, que não tem direcionado o lar com disciplina. E isso está tendo desdobramentos aonde? Na vida dos filhos, na vida do adolescente. Pais, a disciplina é o ponto de partida para que as crianças tenham o bom senso e elas consigam permanecer no caminho certo. Uma outra questão, então, como algo que precisamos pensar, é que a disciplina ela está alinhada com o discipulado. E essa é uma palavra muito importante, necessária, e que nós precisamos resgatar dentro do ambiente do lar também. Temos desenvolvido discipulado com os nossos filhos. Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. E essa expressão no Senhor, ou como ao Senhor, ou como a Cristo, indica aí essa obediência dos filhos como parte então do processo do discipulado cristão, que começa desde pequeno, no coração dos nossos filhos, os ensinando acerca de Cristo, os ensinando a admirar o Mestre, caminhar com Ele e andar como Jesus, porque é Ele que transforma e muda corações. Mas como eu estava dizendo sobre tantos relatos que eu já falei sobre as realidades, muitas vezes, das famílias, é que muitas famílias não têm feito o quê? Investido tempo com os seus filhos, inclusive do discipulado. Hoje lá na minha cidade, em Piracicaba, só tem uma escola que tem o antigo sistema onde a criança passa ali só 6 horas na escola. Hoje a criança passa 12 horas na escola, pelo menos lá na sua grande maioria. Chega em casa, os pais chegam cansados, não desfrutam tempo com seus filhos, não sentam à mesa para conversar, compartilhar, rapidamente tomam um banho, deitam e esquecem das suas responsabilidades.
E muitas dessas coisas a gente acha normal. Que legal, 12 horas meu filho na escola, está conhecendo mais. E entre aspas, o que a escola tem feito, ela tem discipulado o teu filho. Ela tem sido o mestre do teu filho. E que consequentemente me impulsiona a viver muitas vezes na hiperatividade. Não tem foco. E que consequentemente você, como pai e mãe, ao chegar em casa, precisa corrigir o seu foco em Cristo Jesus. Não faz. O discipulado que envolve ali o culto doméstico, e dentre tantas áreas que eu tenho certeza que o Onéia já tem nos ensinado e investido nessa questão do discipulado dentro do lar, e que são coisas que a gente precisa pensar um pouco. Uma terceira realidade sobre os pais é que a obediência dos filhos não surge naturalmente. O que a gente tem percebido também é que muitas dessas crianças, os pais tentam impor coisas, faça isso, seja isso. Mas não há o que? Todo esse processo, não há disciplina, não há o discipulado e não há o ensino de como o que? Obedecer. E o princípio lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9, quando ali, prestes a entrar na terra prometida, todas aquelas orientações para que se tivesse sucesso em tudo o que iria acontecer naquele processo, meus irmãos, era inculcar na mente da criança as verdades do Senhor, a fim de que eles conseguissem obedecer com clareza, tendo entendimento correto. E a pergunta é: nós temos ensinado com paciência os nossos filhos a obedecerem? Nós temos sentado com os nossos filhos e lhes ensinado a Bíblia, demarcado coisas que se lembrem da lei do Senhor, a fim de que eles possam praticar a lei do Senhor de forma correta, para a glória de Deus. Pais, a obediência dos filhos não surge de forma natural. Não se esqueçam, muitos dos nossos filhos, infelizmente, ainda não são nem crentes. E ainda mais a necessidade de um esforço para ensiná-los o quê? O caminho da obediência, o caminho de honrar o Criador, o caminho de entender mais e mais do Senhor. Uma última realidade que eu queria compartilhar aqui é que a disciplina, meus irmãos, ela é corretiva e não punitiva. Quando nós pensamos em disciplina, quando nós pensamos em impor limites, quando nós pensamos em criar rotinas, quando nós pensamos em estabelecer até onde vai, ou até mesmo o uso da vara, o que muitos pais, infelizmente, têm tido a mentalidade é que isso é o quê? É simplesmente uma punição. Só que nós precisamos ter em mente que quando o Senhor Deus fala sobre a disciplina, Ele pensa na disciplina corretiva, na disciplina instrutiva, na disciplina que de fato aproxima do Criador, aproxima de Deus, o traz à tona de novo ali aquilo que ele fez, que ele feriu contra o Criador e que ele precisa assumir um compromisso de seguir ao grande Rei e Salvador Cristo Jesus. E Hebreus 12 está a proposta desse texto, mas existem vários textos também em Provérbios que nos falam que a disciplina é a expressão de amor. O Senhor afirma isso na sua palavra, que Ele disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho, a quem Ele então deseja o quê? Bem. E Provérbios 13, 24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. A disciplina, ela é corretiva e ela auxilia no processo. E aí a gente precisa se perguntar então, diante desse cenário, quando nós estamos olhando para essa realidade
de pessoas que estão lidando com isso, pensando numa proposta bíblica, é pensar, essas crianças estão vivendo sob disciplina, essas crianças estão sendo discipuladas, essas crianças estão sendo orientadas a como obedecer aos seus pais, a como obedecer ao Senhor, essas crianças estão no caminho de uma disciplina literalmente corretiva e não punitiva. São coisas a gente parar e pensar um pouquinho, que são fundamentais para a tarefa do desenvolvimento daquilo que estamos pensando sobre o TDAH. Meus queridos, a disciplina ela deve ser encarada como um meio para manifestar a graça de Deus e levar os nossos filhos a ser como Cristo. As crianças precisam entender que a obediência é uma bênção. As crianças precisam entender que limites os protegem e é sinal do nosso cuidado, e que a desobediência leva à destruição. Nós precisamos ter em mente que a disciplina ela é um meio terapêutico que precisa ser resgatado. Há algo primordial que os nossos filhos precisam e que pais têm esquecido, e que muitas vezes o fato de nos esquecermos dessas ações estão remetendo a esse comportamento que as crianças têm. E os filhos têm ficado à deriva da sua própria vontade, aos seus próprios desejos, às suas próprias inclinações malignas. E não é fácil vivermos isso. Os puritanos afirmaram que a disciplina ela exige o quê? Enorme desembolso de vigilância, perseverança, tempo, energia física e emocional. Gente, dá trabalho criar uma criança, mas é uma bênção. Exige de nós muito esforço criar uma criança, criar um filho, mas é uma bênção. Mas parece que a gente se esquece disso. Existe, meus irmãos, um alívio em ver que encontramos respostas na palavra de Deus, em saber que a mudança genuína dessas crianças não virá por meio de uma pílula, de um medicamento, mas por meio da palavra de Deus, por meio da disciplina bíblica, no bom trato dos pais com seus filhos, buscando os assistir sempre que possível para a glória de Deus. E uma pergunta precisa ser feita: temos assistido as crianças, temos assistido aos nossos filhos? E dentro disso também, às vezes nos bate um desespero, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas as Escrituras, apesar disso que nós apresentamos agora, talvez essas 4 áreas que podemos nos engajar, nós podemos fazer o quê? Ter a convicção que Deus nos suprirá em tudo que precisamos para conseguir, em Cristo Jesus, cuidar dos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos. E nós podemos encontrar o quê? Graça para nos ajudar, que emana do trono de Deus, que emana do Cristo, e que nós então não teremos condições mesmo a partir da nossa força, mas em Cristo teremos, para lidar com essas realidades, para lidar com aquilo que os nossos filhos têm enfrentado. E diante, irmãos, desse cenário, existem algumas áreas então finais aqui, e caminhando para o fim, que nós precisamos pensar um pouquinho. Alguns desafios para a gente pensar. O primeiro: seja criterioso com aquilo que afirmam sobre o seu filho. Cuidado com os rótulos. Cuidado, seja criterioso, avalie, pense, reflita. Não os absorva de forma imediata. Segundo, tenha consciência, nós vivemos em um mundo caído, nós temos necessidades que só são supridas em Cristo Jesus. Terceiro, não se esqueça que Jesus recebeu e cuidou de diferentes. Nossa, mas ele é tão diferente, ela é tão diferente. Não se esqueça, Jesus cuidou, acolheu. E com o seu poder, com a sua graça, é possível cuidar. É possível cuidar. Eu estava me lembrando recentemente, nesse período, nessa fase que a minha filha estava tão imperativa, mas também muito desobediente, que tinha dias que a gente disciplinava ela
várias vezes no dia. E a gente olhava e falava: Deus, mais uma vez. E o que a gente percebe é o quanto isso de fato não só tem aproximado de Deus, mas o quanto eu vejo a minha filha me amando, apesar de eu discipliná-la, de dizer: pai, eu te amo, papai, você está bonito hoje, né? Só ela para dizer isso, né? Papai, que legal, eu quero ir junto. Ela é minha companheira também, assim como da mãe dela. E a gente olha, a gente acha que a gente está perdendo, mas a gente está o quê? Ganhando, seguindo no caminho do Senhor. Quarto, conheça seu filho. Conheça seu filho, conheça as necessidades do seu filho. Conheça as realidades do seu filho na escola. Conheça as preocupações do seu filho. Seja ele pequeno, seja ele um adolescente, seja ele um jovem, pergunte, converse. E por último, na dúvida, sempre procure, e aqui está ali ênfase, né, um bom médico, a fim de obter um diagnóstico e um bom conselheiro bíblico. E por que está entre parênteses ali comentar um pouquinho sobre o autismo? Porque infelizmente hoje há uma associação dessas duas frentes, né? O TDAH sendo considerado como uma doença, que a gente não tem ali nada para aferir. No entanto, o autismo nós temos. Nós podemos aferir uma criança que é autista, que tem graus. Então é importante, muitas vezes, quando estamos falando sobre isso, não quer dizer que você tem que fugir de toda e qualquer constatação de um médico, mas a grande questão é que nós precisamos sabermos sobre o tema, reconhecermos que estamos no mundo caído, mas previamente identificarmos como temos lidado com isso dentro de casa, a fim de que talvez as causas daquilo que estão sendo desenvolvidas, será que não é fruto do quê? Daquilo que aquela criança está vivendo ou até mesmo já viveu. Então a gente precisa também ter critérios aí nesse sentido, né? Vocês estão nas mãos de um bom conselheiro, que é o Onéas, e o Onéas conhece também um bom médico que tem nos auxiliado nessa área. Por isso é importante a gente parar. Infelizmente, como em toda profissão, sim, existem profissionais ruins. E tristemente a gente diz, existem médicos ruins. E que a gente precisa também estar atento a isso. Diante de todo esse cenário, tem algumas sugestões e orientações para a igreja que eu não vou ler, senão vocês vão dizer: Onéas não convida mais ele, que ele fala demais. Eu queria só terminar falando sobre o Leon Inzenberg, ok? Depois o Onéas compartilha aqui com vocês, tá bom? Leon Inzenberg, no final da sua vida, com 87 anos de idade, o Leon Inzenberg, ele fez algumas afirmações que reverberaram o mundo. E ele disse o seguinte: ele disse que o TDAH foi uma doença fictícia que ele inventou para favorecer junto a ele a indústria farmacêutica. Ou seja, aquilo que tem perdurado até hoje nos manuais, aquilo que aquele homem diz que desenvolveu desde os anos 70, aquele homem que é chamado pai desse transtorno do TDAH, revelou que esse transtorno foi inventado por ele, para o seu benefício próprio.
e para o benefício dele junto às empresas farmacêuticas. E é importante a gente parar e pensar de novo. Será que nós estamos diante de uma doença mesmo? Será que as propostas que têm sido levantadas e trazidas são aquelas que realmente podem resolver a esses dilemas, a esses comportamentos? E fica essa pergunta final de um camarada que afirmou isso em vida, e está aí o Dr. Google depois para vocês pesquisarem, que vai apontar isso para vocês, trazer mais informações dessa afirmação desse homem. E isso, para falar a verdade, meus irmãos, me deixa assustado. Isso me deixa atônito e preocupado quanto eu preciso, como um servo de Deus, buscar mais e mais, não de uma forma imediatista, tentar ser rotulado, rotular pessoas, mas antes pensar, considerar e avaliar de forma profunda se aquilo que está sendo proposto e imposto a mim é algo genuíno e verdadeiro, ou talvez algo que a Bíblia já diz, fala e resolve há muito tempo e que talvez eu não esteja percebendo. Então, meus irmãos, que Deus, com a sua graça, nos ajude, nos encoraje, e que, pais, possamos correr para a cruz e correr para a graça de Deus. E que você, adulto, que talvez já não está ali na baila do papai e da mamãe, assim como eu, nós precisamos de disciplina. Estabeleça suas disciplinas diárias, sua rotina, para que você também entenda os seus limites e que você não seja visto também como um homem ou uma mulher supostamente com essa doença. Ok? Meus irmãos, é isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje, que Deus nos faça refletir mais com profundidade nesse tema posteriormente. Talvez o Onéias deva comentar mais com vocês, e que a boa mão do Senhor possa ajudar essa igreja a cuidar dos diferentes, que nós não possamos mandá-los embora, mas que nós possamos acolhê-los com graça, amá-los e conduzi-los aos pés da cruz, para serem transformados à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém?